Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Como vocês veem, nós estamos aqui dando início à visita guiada à exposição no MoMA de 1940, que foi reconstituída minuciosamente nos seus menores detalhes. Até mesmo, como vocês veem aqui, os vasos de planta originais foram reconstruídos para que vocês tenham uma visão a mais fidedigna possível de como foi a exposição. Então, vamos começar entrando aqui na primeira sala. Eu vou mostrar aqui como foi a vernissage. Foram mais de 2.000 pessoas nessa noite aglomeradas na exposição. Um imenso sucesso de público. E nós nos deparamos logo de início com essa obra extremamente importante, eu vou explicar por quê. Vocês veem que aqui tem um íconezinho que nos permite ter mais detalhes sobre a obra. Esse ícone a gente teve que usar com alguma parcimônia para ele não atrapalhar um pouco a visita. Então, nós adotamos o critério de ter um ícone apenas por parede. Nesse momento, nós estamos conversando com os engenheiros do Google para ver como é que nós podemos integrar esse programa que vocês estão vendo aqui, que eles chamam de Poly, com o Street View, porque aí nós teremos visitas muito mais ricas em que vocês poderão fazer zoom sobre as obras e vocês poderão caminhar dentro da exposição como se estivessem fisicamente lá. Então, vamos falar um pouquinho sobre essa obra. Essa obra, a Noite de São João, ela esteve no pavilhão brasileiro da Feira Mundial de Nova York em 1939, portanto um ano antes dessa exposição. Ela esteve lá junto com outras 3 telas. O pavilhão brasileiro foi um grande sucesso, foi um projeto de Oscar Niemeyer e Lúcio Costa, e essa encomenda que foi feita a Portinari era para fazer 3 regiões do Brasil. O Centro-Oeste, que era representado por essa Noite de São João, o Sul, que vocês vão ver mais adiante, que vocês têm os gaúchos, e o Nordeste, que é representado pelas jangadas. O que aconteceu com essa obra? Vocês devem estar estranhando que ela esteja aqui em branco e preto. A razão de estar em branco e preto é que praticamente 18 anos depois dessa exposição, essa obra, que havia sido doada pelo governo brasileiro ao MoMA, ela foi destruída num incêndio. O MoMA teve um incêndio gravíssimo em 1958. Teve uma pessoa, inclusive, que faleceu, que era um eletricista, que ficou sufocado pela fumaça. E várias telas famosas, né? 2 telas de Monet, por exemplo, também ficaram perdidas. E, infelizmente, esta Noite de São João também foi destruída. Então, nós tínhamos essa foto em preto e branco nos arquivos, no acervo documental do Projeto Portinari. Nós temos 1.200 fotos históricas, fotos de época, e entre elas estava essa foto aqui. É claro que isso aconteceu muito antes do Projeto Portinari começar, 21 anos antes, para ser mais preciso, e, portanto, nós não tivemos a possibilidade de fotografá-la, porque vocês vão ver que todas as obras que foram levantadas pelo Projeto Portinari foram fotografadas a cores, e a cores aparecerão aqui na exposição. Então vamos prosseguir com a nossa visita aqui. Aqui nós estamos passando aqui pelos elevadores, aqui novamente a entrada. Aqui só tem esse ambiente aqui, né, nessa primeira sala. Vamos passar para a segunda sala. A sala número 2 começa com essas 2 naturezas mortas, o que é bem raro, né, na obra de Portinari. A obra dele sempre, uma vez até perguntaram para ele, né, o que o senhor acha da técnica? E ele respondeu assim: a técnica é um meio indispensável, porém é somente um meio. E aí perguntaram para ele assim: e quanto ao tema? Ele respondeu: o tema é o homem. E de fato, né, todo o legado dele um legado ético e humanista em torno da humanidade, da compaixão pela vida humana, né, da empatia, de sentir
a dor do próximo. Nós tivemos oportunidade em algumas lives recentes de aprofundar esse assunto. Aqui vocês estão vendo uma coisa interessante, está vendo com o ícone aqui, ó? Essa aqui é a primeira obra dele de temática social, chama-se Os Despejados, é de 1934, e vocês veem aqui uma família a bordo, à beira de uma estrada de ferro. Aqui vocês têm um símbolo que é muito encontrado na obra de Portinari, na iconografia dele, que é o baúzinho. Esse baúzinho tem um simbolismo, né? Ele representa a memória dos mais humildes, dos mais despossuídos, né? Aquelas imigrantes italianas, como minha avó, né? Meus avós, eles tinham esse baúzinho, que era geralmente feito de folha de Flandres e era decorado externamente com esmalte, com flores, né? E nesse baúzinho se guardava a memória da família, né? O cacho de cabelos da menina, o cachimbo do avô, os óculos do tio, né? Então, isso para Portinari representava a memória dos mais humildes, né? E aqui vocês veem que, apesar de ser uma cena trágica, né, dramática, vocês olham aqui atrás e vocês veem uma coisa lírica, poética, né, que é esse burrinho azul aqui. E esse burrinho azul até me lembra um episódio que nos fala muito assim da malícia de Portinari, do senso de humor dele, né, da resposta pronta, que ele provavelmente trazia dos seus traços de caipira, né, lá do interior paulistano, que foi o episódio seguinte, né? Essa obra estava numa exposição e aproximou-se dela um senador que era conhecido por ser um homem assim bastante bruto, né? Um tranca-ruas, assim, uma pessoa assim um pouco, vamos dizer, que se excedia um pouco, né? nas suas falas, nas suas atitudes, né? E ele, vendo que Portinari estava ali perto dele, ele o chamou e disse assim: ô Portinari, onde é que você já viu um burro azul? E o Portinari, na lata, respondeu assim: eu nunca vi um burro azul, mas já vi muito burro senador. Então, tem muitos episódios assim, né? Então, vamos prosseguir aqui. Aqui é outra obra muito importante, né? A Festa de São João aqui, que está hoje no Malba, né, em Buenos Aires, no Museu de Arte Latino-Americano, né, em Buenos Aires. Aqui também, isso aqui também tem muitas histórias. Vocês estão vendo essa mocinha aqui? Então tem um texto de Graciliano Ramos, que é saboroso, né, em que ele conta que ele estava posando para Portinari. Havia vários momentos, né, em que ele posava, vários dias em que ele vinha posar, e ele conta que ele sempre observava, né, atrás do Portinari, essa tela encostada na parede, e que a tela ia se modificando. E aí ele fala que tinha uma hora em que essa mocinha estava com semblante risonho, feliz, e outra hora ela estava triste. E aí ele termina esse parágrafo perguntando assim: você vai continuar mexendo com essa inocente, Portinari? E depois ele termina dizendo que Portinari era implacável, né, com a sua autocrítica, com a sua maneira, né, de pintar, e absolutamente indiferente ao gosto dos outros ou à opinião do que os outros teriam sobre o que ele pintava, né? Ele tem um momento até que ele diz: homem estranho, Portinari, né? Mas eram amicíssimos, né? Queridos amigos, né? Aqui vocês têm um retrato, eu acho que é de uma das filhas do Nelson Rockefeller, que Portinari conheceu nessa ocasião, né? Vamos prosseguindo. Aqui tem uma baiana linda, né? A gente pode dar uma olhada nela aqui. Essa baiana aqui. Aqui eu tenho a impressão que essa também, talvez a gente não tenha conseguido localizar. Eu vou ter que voltar com essa informação mais tarde, porque eu estou com a impressão que essa foto é em preto e branco. Aqui estou eu, né? Eu tinha, nessa exposição, eu tinha 1 ano de idade só. Nos recortes de jornal, que vocês podem ver no outro link, né, que é o link que sai desse poli e entra no Google Arts and Culture. Lá nós colocamos todas as narrativas, as fotografias de época, os recortes de jornal, as cartas que foram trocadas, né, para vocês viverem aquele momento tão intenso, tão emocionante, né, na trajetória de Portinari. E aqui é o irmão daquela menina, o outro filho do Nelson Rockefeller. Aqui vocês veem mais uma planta, né? Nós voltamos aqui ao ponto inicial, onde nós estávamos. Vamos passar para a próxima sala.
Então, nessa sala aqui, vocês têm essa tela também que ficou célebre, ela foi capa, inclusive, de um livro. Se eu não me engano, é capa do primeiro livro publicado sobre Portinari, que, pasmem vocês, não foi publicado no Brasil. O primeiro livro publicado sobre ele foi a Universidade de Chicago, que publicou, e tem um prefácio escrito por um dos mais eminentes artistas norte-americanos, que era o Rockwell Kent. Um prefácio maravilhoso que ele fala sobre a Portinari, a obra e o homem, né? E vamos prosseguindo aqui. Aqui talvez seja melhor a gente ir para a próxima sala, para ver mais de perto aqui. Essa tela aqui é uma tela famosa, chama-se As Moças do Arcozelo. Vamos comentar também. Então está aqui a nova sala, né? Aqui a gente tem uma tela, essa tela aqui foi fundamental nessa exposição Portinari of Brazil. Aqui vocês vão ver novamente a festa de São João, aqui uma família, né? Aqui vocês têm obras de natureza social, tipos populares, aqui retratos, né? Aqui está o retrato que a gente não conseguiu encontrar durante muitos anos, do Arthur Rubinstein, o grande pianista, famoso pianista Arthur Rubinstein. Posteriormente nós conseguimos encontrar esse retrato, né? Ele estava nessa exposição. E aqui ao lado do retrato de Arthur Rubinstein, nós vemos o retrato de sua esposa, Aniela Rubinstein, polonesa, que foi uma bailarina e que foi sua companheira de toda a vida, depois que se casaram. Né? Vamos passar para a quinta sala. Isso aqui é uma visita assim muito corrida, né? A gente pode depois fazer uma visita mais detalhada. Aqui vocês têm uma obra que é típica, né, da vertente lírica, poética, vamos dizer, de Portinari. Né? As pessoas pensam que Portinari é só tragédia, é só furor, né? É só drama. Não, tem um lado de ternura, tem um lado de poesia, tem um lado lírico. Né? Esses casamentos na roça são de um lirismo assim extraordinário. Né? Ele tinha realmente uma ligação sentimental com o outro, com o povo, né? Principalmente com os mais humildes. Aqui vocês veem novamente o baúzinho, olha. Esse baúzinho vai aparecer ao longo de toda a criação dele, né? Então vamos ver aqui. Aqui a gente tem esse retrato aqui. Peraí, vamos ver se a gente consegue ir para uma sala onde se veja melhor. Aqui você tem um estudo para aqueles gaúchos, né? Que foi uma das 3 grandes telas que foi apresentada no pavilhão brasileiro da Feira Mundial de Nova York, um ano antes, em 1939. Esse pavilhão foi muito importante na feira, o projeto foi de Lúcio Costa e Oscar Niemeyer, e ali Portinari apresentou 3 grandes telas, uma delas representa os gaúchos. Aqui você tem um estudo para essa tela, vocês estão vendo ali sentado um gaúcho tomando chimarrão. A outra, quer dizer, isso representa o sul, uma outra representava o nordeste, que era um jangadeiro, né, uma jangada, que está hoje no Palácio do Itamaraty, como vocês veem nessa reunião dos BRICS,
bastante recente, onde estavam os chefes de Estado dos BRICS. Aqui vocês têm As Moças do Arcozelo, que é novamente uma obra de um lirismo, né? Tremendo, e aqui vocês têm novamente o baúzinho, estão vendo aqui? E aqui também uma temática importante, né? É a mãe, né? Aqui, a mãe preta, né? A mãe negra, né? Com o filho branco. Isso aqui faz parte de toda uma vertente em que Portinari retrata a discriminação, a opressão social, a injustiça social, né? Que ocupa um lugar imenso na obra dele, né? Aqui vocês têm novamente aquela festa de São João que nós vimos, né? Então vamos passar para a sala 6. Sala 6, vocês têm aqui desenhos, né? Aqui nós já vimos esse aqui. Eu acho que a gente já viu a maioria das obras aqui da sala 6. Eu tenho a impressão que essas duas obras são mais 2 exemplos de obras não localizadas pelo projeto Portinari, que por isso foram representadas, né, nessa reconstrução do passado que nós estamos fazendo. Nós não temos referências cromáticas, né? Então a gente pegou fotografias em preto e branco no nosso acervo documental. Nós temos 30 mil documentos e entre esses há 1.200 fotografias, né? Então tem muitas obras que não foram localizadas por nós, mas que têm fotografias em preto e branco excelentes, inclusive aquelas famosas do fotógrafo Vosilius, né, que era um fotógrafo finlandês que fotografou muito a obra do Portinari. Aqui vocês veem uma obra, vamos passar para outra sala para olhar mais de perto, que é o circo, né? O circo teve uma importância enorme na vida de Portinari, criança, né? Ele tem vários poemas, né, no livro que nós publicamos no ano passado, para festejar os 40 anos do projeto Portinari. Tem vários poemas em que ele fala sobre o circo, né? Vamos ver se a gente encontra aqui o circo. Está aqui. Infelizmente não tem aquele íconezinho para a gente aumentar, mas vocês podem ver uma coisa curiosa, né? Tem uma meninada aqui correndo atrás do burro, onde está o palhaço. Mas o palhaço está sentado de costas para o burro, né? Então, o que significa isso, né? Então, no Diário de Portinari, ele nos conta que o palhaço vinha montado assim de costas, né? As crianças iam correndo e ele tinha na mão um pedaço de carvão. E a criança que chegasse bem perto, ele marcava uma cruz na testa com esse carvão. E essa cruz significava que aquela criança poderia entrar de graça no circo naquela noite. Então meu pai conta que quando ele recebia essa cruz, ele corria, se escondia e ficava escondido até de noite, com medo que uma outra criança, com inveja, apagasse a cruz da testa dele, né? E muitas histórias que ele conta. Nós publicamos aquele livro, O Menino de Brodowski, logo no primeiro ano do projeto Portinari, em 79, e ali nós reproduzimos na íntegra o diário de infância dele, que ele chamou Retalhos de Minha Vida de Infância. Aquele memorialismo em que ele conta muito, né, da vida de infância, de como é que era Brodowski naquela época, né? Vamos passar para a sala 8. Aqui vocês têm uma série de desenhos, né? Aqui você tem esse que nós já vimos. Aqui você tem um nu. Coisa rara, né? Uma vez perguntaram a ele, né, ô Portinari, por que você não pinta nus, né? E ele respondeu assim, o que a minha avó ia dizer, né? Era uma família assim, bem católica, aquelas imigrantes italianas pobres, né, das cidades do interior, né? E ele sempre teve um respeito imenso, né, por suas irmãs, suas tias, sua mãe, a sua avó, né, para a qual ele fez a capelinha. Nossa, a gente tem tanta história para contar, eu não sei nem como é que eu vou dar conta disso aqui. Deixa eu ver. Vamos para a sala 9. Aqui vocês têm aquela obra, né, que eu falei, que foi apresentada na Feira Mundial de Nova York, que são as jangadas no Nordeste, né? É uma das 3 que foi apresentada lá. Vocês veem que tem aqui uma inspiração um pouco chagaliana, né? O Chagall tem essas figuras assim que flutuam assim no espaço, né? E era um pintor que Portinari admirava muito, porque era um pintor poeta também, como ele, Portinari, né? Então vamos em frente. Aqui vocês têm uma parede só de desenhos. Nessa parede aqui
Aqui a gente encontra novamente os gaúchos, né, da Feira Mundial de Nova York. E aqui você pode ver, né, aqui o gaúcho sentado. Eu pensei que eu tinha visto um chimarrão, mas não estou vendo agora que não. Aqui vocês têm um outro elemento iconográfico muito presente na obra de Portinari. Aliás, tem três aqui, né? Que é a moringa, a corda e o pilão. Isso vai se encontrar muito na obra dele, né? Aqui esse cavalo correndo também. Então vamos em frente. Aqui vocês têm essa obra aqui, faz parte. Aqui a gente vê, né, que Portinari foi um aluno da Escola Nacional de Belas Artes, né? Aqui a gente tem que lembrar que ele aprendeu, ele ficou 10 anos lá, né? Ele chegou praticamente um rapazinho, né? Tinha 16 anos, e aprendeu tudo, né? Ele aprendeu a pintura pela base, pelo desenho, né? A química da pintura, o modelo vivo, o gesso, aquelas cabeças, né, acadêmicas. A escola ela era ainda muito presa ao neoclássico, né? Nem o impressionismo eles não admitiam, mas Portinari teve grandes mestres ali, né? Batista da Costa, Rodolfo Amoedo, Lucílio de Albuquerque, os irmãos Bernardelli, o Chambellan, né? Então, isso deu a ele um domínio técnico, né, e um desenho extraordinários, o que permitiu que, quando houve aquele embate violento, né, quando a gente vê os artigos nos periódicos da época, entre os acadêmicos e os modernos, quer dizer, quando a arte moderna começa a abrir o seu caminho, quem foi o Ariete, né, que realmente forçou essa passagem. Ah, porque ali não se podia acusar Portinari daquilo que se acusava os outros modernistas, né? Muita gente caçoava dizendo assim, ele pinta assim porque não sabe desenhar. Hoje Palácio Gustavo Capanema, que são os ciclos econômicos brasileiros, né? Lá vocês têm esses afrescos todos na antessala do ministro. É um momento maravilhoso de Portinari, que ele faz a cana-de-açúcar, o café, o algodão, a borracha, o cacau, o ferro, né, a carnaúba. Você tem os diferentes ciclos econômicos brasileiros ali. Outro exemplo, né, que também ficou muito conhecido, aqui vocês veem, é o espantalho. É pena a gente não ter aqui aquele íconezinho para a gente clicar, para a gente poder ampliar. Mas me ocorre que o espantalho tinha um simbolismo também na pintura de Portinari. Quando a gente lê o livro de poemas dele, a gente vê a correlação íntima, né, que há entre a poesia e a sua obra pictórica. O poema ao qual me refiro, eu acho que eu vou me lembrar de memória, ele diz assim: as almas penadas, os brejos e as matas virgens acompanham-me como o espantalho que é o meu autorretrato. Todas as coisas frágeis e pobres se parecem comigo. E aqui vocês veem novamente aqui a parte lírica, né? Essas crianças no balanço aqui, a criança pulando carniça aqui, né? Isso aqui me lembra uma reflexão dele, em que ele diz assim, ele pergunta: sabem por que eu pinto tanto menino e menina em gangorra e balanço? Para botá-los no ar, feito anjos. E essa coisa do amor que ele tinha pela infância, né, transborda em suas telas, né? Aqui novamente uma tela que é um estudo, né, para aquela jangada, que aliás está aqui do lado, que é a que esteve na Feira Mundial de Nova York. E vamos passar para a sala 10. Então aqui nós já vimos muitas dessas obras, né? Aqui vocês têm alguns estudos novamente aqui para os ciclos econômicos lá do prédio, né, o prédio do antigo Ministério da Educação e Saúde, né? Tem desenhos aqui que são extraordinários, né? Que veja esse aqui, por exemplo, né? Esse homem de costas aqui, é certamente moderno, né? A gente sente todo o conhecimento íntimo, né, que ele tinha do desenho e, ao mesmo tempo, a possibilidade de usar a deformação como um instrumento do expressionismo dele, né? Da realidade dessa gente, desses trabalhadores, né, que andavam descalços, né? Ele conta até um episódio, né,
em que havia uma festa lá em Brodowski e tinha um tablado assim um pouco alto e que tinha um desses trabalhadores, né, que estava sobre o tablado, e um colega dele se divertia apagando o cigarro no calcanhar desse trabalhador sem que ele nem sentisse, né? Pés disformes, pés que podem contar uma história, confundiam-se com as pedras e os espinhos. Pés semelhantes aos mapas, com montes e vales, vinco como os rios. Pés sofridos, com muitos e muitos quilômetros de marcha. Pés que só os santos têm. Os pés e a terra tinham a mesma moldagem variada. Pés que inspiravam piedade e respeito. Pés cheios de nós que expressavam alguma coisa de força, terríveis e pacientes. Aqui está novamente aquela tela Os Gaúchos. Vamos passar para a sala 11. Então, aqui novamente, aqui nós já vimos, né, a maior parte dessas obras aqui. Vamos ver se a gente vê alguma coisa nova aqui. Eu acho que vai ser na sala 12 para a gente poder ver obras novas aqui, né? Então, vamos ver aqui, nós já vimos também. Vamos passar para a sala 13. E quando a gente tiver recursos, né, de Street View aqui no Poly, nós vamos poder fazer essa visita de uma forma muito mais livre, né? O visitante vai ter muito mais autonomia. Aqui, essa obra aqui me lembra uma coisa importante, né? Essa boba, né, Portinari chamou de boba, ela tem várias, né? Essa não é a única. E tem um episódio que caiu no esquecimento, mas é um episódio que conta muito, né, sobre a solidariedade do Brasil durante a Segunda Guerra Mundial, né? Houve um momento em que 70 artistas brasileiros ofereceram suas obras para que fosse feito um leilão, e os recursos auferidos nesse leilão foram doados à Força Aérea Britânica, a RAF. Isso daí ninguém se lembra, né, que o Brasil ajudou a Inglaterra nesse esforço de guerra, né? E como é que eu soube disso, né? Nós organizamos no centenário de nascimento de Portinari, em 2003, com a ajuda do embaixador brasileiro no Reino Unido, que era o José Maurício Bustani, que depois foi fundamental também para a exposição Guerra e Paz no Grand Palais, em Paris. Ele era embaixador na França nesse momento. Mas naquela exposição nós procuramos descobrir obras de Portinari que estivessem na Inglaterra, né? E tivemos a surpresa de que um museu chamado Harrogate Museum tinha essa boba. Um museu que ficava a 300 quilômetros, né, de Londres. E a diretora do museu nos pediu, inclusive, $1 milhão como seguro para poder expor essa obra, né? E o nosso amigo Bustani achou tão importante a obra que ela foi praticamente a estrela daquela exposição. E aí nós fomos buscar o histórico, né? Como é que essa obra tinha ido parar nesse museu, e descobrimos toda a história desse leilão, né, em prol da Força Aérea Britânica. E essa daqui era uma das 2 pinturas que Portinari doou para serem leiloadas lá. Na verdade, foi Assis Chateaubriand quem arrematou, né? O grande jornalista daquela época era o Roberto Marinho, dos anos 40, né? E então essa obra depois ele deve ter doado para esse Harrogate Museum. Aí a gente perdeu um pouco o fio da história, né? Mas vamos em frente aqui, nós vamos para a sala 14 agora. Então, na sala 14 vocês têm aqui novamente uma obra que vocês veem aqui do espantalho aqui, né? E que é claramente uma obra praticamente surrealista, né? Esses boizinhos aqui, com essa atmosfera, né? Com esse degradê aqui no fundo. Aqui a gente vê uma influência de De Chirico, né? Que aparece em certas fases de Portinari, né? E aqui, novamente, é pena a gente não ter a possibilidade de aumentar, a figura da Mãe Preta, novamente, né? Que é uma figura que faz parte dessa vertente de denúncia social de Portinari, né? Estamos na última sala agora. O que a gente poderia ver? Poderíamos ver essa pessoa aqui, que é a minha mãe.
e podemos ver que eu estou aí dentro da barriguinha dela, né? Isso aqui ela estava grávida, foi um ano antes dessa exposição no MoMA, e aqui ela está no ateliê. E aqui tem uma coisa curiosa a observar também, é que nós temos uma fotografia de época em preto e branco, em que aparecem as feições do rosto dela, né? Então a gente poderia se perguntar por que aqui não aparece? Porque Portinari modificou essa tela. Essa tela, inclusive, foi catalogada em 2 momentos. O momento primeiro, né, em que tinha as feições do rosto, e o momento segundo, que foi o definitivo, que ficou em que ele apagou essas feições, né? Isso aconteceu várias vezes. A arte moderna tem esses recursos, né? Bom, eu acho que eu vou parar por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu não sou uma pessoa com formação em história da arte, nada disso, nem sou um curador, né? Mas conheço um pouco, né, de Portinari, por esses 40 anos de projeto Portinari, em que eu me dediquei integralmente, né, a esse trabalho, e também pela convivência em casa, naturalmente, né? Então, é claro que a gente vai chamar um curador, né, para que faça uma visita guiada mais profissional com vocês. Então, aqui me despeço, desejando a todos muitas felicidades. Eu queria só fazer um acréscimo, já que essa visita guiada só foi possível através da parceria que nós firmamos no ano passado com o programa Google Arts and Culture. Eu gostaria de apresentar a vocês o lançamento dessa parceria que aconteceu na Pinacoteca do Estado de São Paulo, não sem antes agradecer aos nossos caros amigos e amigas do Google, especialmente nas pessoas, né, da Camila Cury, que é a atual coordenadora do Google Arts and Culture Brasil, ao nosso amigo Thiago Carrapatoso, a Ludmila Kobiakova e a todos os amigos do Google que tornaram possível a reconstrução, essa viagem no tempo que nós fizemos aqui, indo a 1940 para revisitar a exposição Portinari of Brazil no MoMA. A serviço da arte, Cândido Portinari é o primeiro artista brasileiro a ganhar uma exposição virtual no Google Arts and Culture. O site tem colaboração com museus espalhados pelo mundo todo. E nesta semana, a retrospectiva em homenagem a Portinari foi lançada na Pinacoteca de São Paulo. A Sara Kines mostra agora pra gente. Um tour em 360 graus pela casa onde Portinari morou na infância e adolescência em Brodowski, no interior de São Paulo. Um passeio por 15 exposições virtuais que oferecem uma imersão na vida e obra do pintor do povo. Em parceria com 6 instituições culturais, o Google disponibilizou no serviço Arts and Culture mais de 5.000 pinturas, além de 15.000 documentos sobre o artista. The goal is to make more art, more culture and more of the cultural heritage of Portinari available to anyone, anywhere for free. For the first time, over 20,000 artworks, images, sketches, drawings by and about Portinari are coming online on Google Arts and Culture. Em 1940, Portinari fez uma exposição solo no Museu de Arte Moderna de Nova York. A divulgação do evento citava como colecionador João Cândido Portinari, filho de 1 ano do artista. Hoje, aos 80 anos, o filho único do pintor dirige o projeto Portinari, que fundou em 1979 para catalogar a obra do pai. Naquele momento havia uma grande ânsia, né, que percorria o Brasil todo, de resgate da própria história nossa, né? História cultural, história mesmo. Essa coisa da brasilidade, da busca das nossas raízes, estava muito intensa em todos os setores. E o projeto Portinari nasce no bojo desse movimento. Quando começou, 40 anos atrás, o projeto Portinari enfrentou desafios. João comenta que não havia um scanner em todo o Brasil para digitalizar os materiais. E nós fomos dos primeiros a fazer realmente um banco de dados, na época se chamava Arco-Íris, que surgiu nos departamentos científicos da PUC. E esse banco de dados foi evoluindo e nós criamos o portal Portinari, né, que também, por sua vez, foi evoluindo, e hoje nós estamos passando esses conteúdos, praticamente todos, né, para a plataforma do Google Arts and Culture. O site busca democratizar o acesso à obra de Portinari, que está, em grande parte, nas mãos de colecionadores particulares. A plataforma traz uma linha do tempo com os anos em que cada trabalho foi pintado. No site também dá para explorar as obras do artista nesta paleta dividida por cores.
que permite você fazer pesquisa, por exemplo, assim, você bota numa caixinha tipo Google, peneira. Imediatamente forma-se uma galeria com todas as obras em que aparece uma peneira. Nascido numa fazenda de café em 1903, Cândido Portinari mostrou desde cedo a vocação artística. Apesar de ter morado em Paris por 2 anos, rejeitou a academia europeia e resgatou elementos do país numa pintura inconfundível na forma e brasileiríssima no conteúdo. O quadro Mestiço, que faz parte do acervo aqui da Pinacoteca de São Paulo, foi pintado por Portinari em 1934. O expressionismo de cores como o roxo e o marrom, que destacam a vitalidade da terra, fica ainda mais evidente nesta ferramenta disponível no site, que permite ver de perto os detalhes da obra. A guerra representada pelo sofrimento do povo e não por soldados em combate. Os 2 painéis de Guerra e Paz ocupam uma superfície maior do que a da Capela Sistina, pintada por Michelangelo. A encomenda foi feita pelo governo brasileiro para presentear a sede da ONU em Nova York. Na época, Portinari contrariou os médicos que o proibiram de pintar por intoxicação pelas tintas e finalizou a obra em 1956. A entrada da Assembleia Geral da ONU é um local de segurança máxima, então os painéis não podem ser visitados. Nós recebemos muitas queixas de brasileiros que iam lá visitar e não podiam. Com esse Street View agora, você vai ter a possibilidade de ver como se você estivesse lá. Inclusive ver coisas que estão a 14 metros de altura, que ali você não tem tanta possibilidade de ver os detalhes. Acho que tudo isso é de uma grande felicidade e eu tenho a impressão que o público vai ser muito beneficiado com isso.巴西的绘画风格呢，多种多样的特色还是非常鲜明的。我个人呢比较喜欢的画家是坎蒂多·波提纳里，他的作品是非常迷人的，比如说像《孩子们放风筝》等，其中都能够表现出巴西人民的这种人文关怀，以及人性的光辉，还有巴西的风土人情，这些都是让我颇为感动的。然后也是我们中国人都比较喜爱的。